Hoje nós vamos falar dos walk-ins, das almas invasoras de corpos. Mas afinal, será que é possível que uma alma entre no lugar de uma outra alma no mesmo corpo, enquanto a pessoa está na sua vida normal, vivendo na idade adulta? Será que isso é possível? Então, nós vamos falar hoje sobre essa questão que é muito interessante e a resposta pode te surpreender. Na verdade, diante das leis da espiritualidade, sim, é possível que uma alma tome o lugar de outra no mesmo corpo durante a sua vida, enquanto está encarnada. Mas isso não acontece assim o tempo todo, em todos os lugares, e tem um propósito espiritual muito claro. Então vamos entender isso melhor. Em primeiro lugar, nós não estamos falando aqui daquela situação onde uma alma terrível, demoníaca, toma alguém e toma o corpo e a pessoa então fica descontrolada, atacando todo mundo. Nada disso, isso só acontece nos filmes ou até pode acontecer numa situação totalmente diferente, que é uma situação de obsessão. Numa obsessão profunda, pode ser que uma pessoa receba uma outra alma e essa outra alma que entrou tome o controle momentâneo daquele corpo. Então a pessoa acaba reagindo de maneiras estranhas. Mas nessa situação, ela continua dentro do seu corpo. A alma original não foi embora. Ela continua no mesmo lugar. Ela apenas não está conseguindo controlar o seu corpo por uma questão específica, mas não é esse nosso assunto. Quando a gente fala de walk-ins ou dessas almas que trocam, de lugar, uma alma com outra no mesmo corpo, nós estamos falando de situações onde a alma original não continua no corpo. Ela vai embora, ela morre, entre aspas, ela vai para o plano astral. E uma outra alma que veio do plano astral, então ela se encarna nesse corpo e continua a vida deste indivíduo. Por mais maluco que isso possa parecer, isso é uma situação extremamente comum em alguns mundos. Depois vamos falar aqui na Terra quando isso acontece, que isso pode acontecer também. Mas vamos entender primeiro qual que é o propósito disso em alguns outros mundos. E estes outros mundos são, em regra, mundos superiores. Mundos como aqueles que a Terra ainda vai ser. No nosso estágio evolutivo ainda vamos chegar lá. E não está longe. Vamos imaginar rapidamente aqui que nós estamos já próximos de uma situação dessa, nos próximos séculos, quem sabe, de que o ser humano está descobrindo cada vez mais curas para tudo, para todas as doenças. E ele vai chegar no momento em que essas curas vão estar muito fáceis. E mais do que isso, nós vamos descobrir como fazer para não envelhecer. Então, nós não vamos mais envelhecer. E a partir do momento que nós não tenhamos mais doenças nem envelhecimento, que é um processo natural do desenvolvimento científico de uma raça mais evoluída, nós vamos chegar num momento muito curioso, onde nós teremos vida eterna encarnados. Então nós estamos aqui encarnados e não tem data para morrer, porque nós temos ali uma vida eterna pela frente. Eu não envelheço mais. Isso é muito bom, talvez, num primeiro momento. Só que nós viemos para cá, para esse planeta, com uma missão espiritual, com um objetivo específico de experimentar, de aprender. E nós estamos então aprendendo, experimentando. Chegará no momento, se você ficar aqui 100, 200, 300, 400 anos, que você não vai ter mais o que aprender de fato nesse planeta Terra. E você vai querer, entre aspas, ou literalmente, morrer para outras dimensões, para outras experiências, de outras vidas, de outros planetas, de outras encarnações, de outras situações, porque o seu espírito vai pedir por isso. E de fato, em mundos superiores, onde as almas, as pessoas já são mais evoluídas, já têm um controle melhor da sua própria encarnação, do seu planejamento reencarnatório, das suas vidas futuras. Então, nessa situação, a pessoa, imagina o seguinte, ela está aqui, de repente ela fala, eu quero continuar minha jornada espiritual em outro lugar, mas eu estou preso a um corpo que não morre, a um corpo que não morre. E aí começa aquela pergunta, eu posso me matar? Poxa, será que eu posso no mundo superior me matar meu corpo para que eu possa ser liberado para uma outra experiência espiritual? E a questão então vem
com uma solução muito interessante, porque na natureza tudo se aproveita, a espiritualidade também aproveita tudo. Se você já está com um corpo que é um veículo, mas que para você não faz mais sentido pela sua jornada espiritual, mas para outras almas infinitas que tem pelo universo, faz muito sentido que elas tenham a experiência, continuem tendo a experiência que você estava tendo, naquele corpo que você tinha. Para elas é interessante vir de um ponto lá do astral que elas estavam, entrar no seu corpo e continuar a sua vida, porque para ela tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para experimentar. Para você já não tem mais, que você já experimentou. Então, nesta situação, há um acordo entre almas. E essas almas, então, concordam em fazer uma troca. E aí, uma alma efetivamente entra no corpo, encarna, e a alma que estava originalmente sai do corpo. Desta maneira, esse corpo não precisa ser desperdiçado. Ele pode ser reciclado, se assim nós quisermos dizer, e essa nova alma, então, continua vivendo naquele corpo e tendo as suas experiências, enquanto a outra vai buscar novas experiências em planos outros e assim por diante. Então isso acontece com enorme frequência em muitos mundos. Mas aqui na Terra isso não é tão frequente, o que não significa que não ocorra. Aqui é muito raro acontecer, porque como eu comentei, esse tipo de ocasião onde você tem a troca de almas, ela acontece em geral em mundos superiores, onde as almas têm a consciência do que vieram fazer, do que precisam fazer, etc. Nós não temos, nós ainda somos muito primitivos, espiritualmente falando. E a gente não sabe direito nem a nossa missão, nem o que viemos fazer aqui, e a gente está nesse trabalho todo. Então, a gente não sabe, a gente depende ainda muito de uma força superior definir quando que a gente morre, quando que a gente não morre. E assim por diante, porque somos ainda bastante ignorantes dentro do nosso próprio autoconhecimento e das leis espirituais. Então, é muito mais raro que duas almas possam chegar no acordo, porque é muito difícil que você mesmo, para começar, entenda que está na hora de você ir, ou que agora a sua missão já foi cumprida. É muito complicado, e além do que nós não temos corpos eternos, então também a razão pela qual uma nova alma entraria no seu corpo seria totalmente diferenciada, ela não vai ter uma continuidade por muito tempo também. Bom, acontece. Temos situações, alguns exemplos, alguns testemunhos, onde, inclusive em situações de experiência quase morte, onde uma consciência vai e uma outra consciência aproveita para entrar, porque chega no momento daquela decisão, você quer ir ou quer ficar? E a alma fala, eu vou ficar, só que uma outra alma aproveita para entrar. Então isso acontece e já aconteceu algumas vezes, com não muita frequência, mas aconteceu. Então, gente, o que acontece? Nestas situações, a alma que entrou continua, só que ela não entra com a consciência de que é uma alma que acabou de entrar, assim como quando a gente nasce, a gente também não tem exata consciência de onde a gente veio. E ela continua a sua vida, só que ela continua. E por que é muito parecida a pessoa? Você vai perceber muitas mudanças na pessoa, muitas mudanças. Mas ainda assim tem muita coisa parecida. E por que é tão parecido a alma nova com a alma que se foi? Porque a alma nova ela recebe esse corpo do jeito que está. Significa o quê? Significa que dentro dele está todas as forças do ego, dos corpos inferiores. Então estão aqui no cérebro as memórias, as experiências vividas encarnado aqui, a forma de pensar, os vícios emocionais, os vícios mentais e assim por diante. E essa massa toda faz com que a pessoa haja de forma muito parecida à forma como aquela pessoa, aquela alma que se foi, agiria também. Isso aí, aos poucos, ela vai conseguindo mudar as crenças adquiridas, mudar o entendimento, colocar o seu jeitinho dentro das forças do ego, e aí as pessoas ao seu redor sentem que essa pessoa mudou, que ela se transformou bastante na sua vida, mas não chegam a pensar que houve uma mudança de alma. Mas, sim, é possível, raro ainda nesse nosso planeta, e muito comum em planetas superiores. Se você gosta deste assunto e de outros assuntos do tipo, então inscreva-se no canal, deixe o seu like, seja muito bem-vindo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já!